5 de agosto. Sente-se em silêncio na minha presença, enquanto o abençoo. Transforme sua mente numa poça d'água, pronta para receber quaisquer pensamentos que eu jogue dentro dela. Descanse comigo em seu coração enquanto reflete sobre os desafios que o dia se apresenta. Não se desgaste preocupando-se com sua capacidade de suportar as pressões. Continue procurando por mim e se comunicando comigo enquanto caminhamos juntos. Reserve algum tempo para relaxar, porque não estou com pressa. Passos vagarosos realizam mais do que os apressados. Quando você se apressa, esquece-se de quem é e a quem pertence. Lembre-se que você é a realeza do meu reino. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, agradecemos por essa oportunidade tão valiosa de estarmos aqui reunidos. Nos ajude, Senhor, a conectarmos com essa luz divina. Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiamos em Ti, Senhor. Agradecemos por estar sempre a nos auxiliar. Pedimos que abençoe o nosso estudo, que nos ajude a nos fortalecer na fé, no amor, onde quer que estejamos, onde quer que passamos, que nós possamos estar promovendo a paz e sendo a Tua luz sendo dividida com todos. Abençoa o nosso propósito de estarmos querendo ser Teus seguidores. Abençoe a todos nós, a todos os habitantes da terra, que todos recebam a Tua bênção nesse instante. Fique conosco, nos orientando e conduzindo agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Lívia! Bom, boa noite. Vamos lá. É o capítulo 8, o item 11. Escândalos, se a vossa mão não é motivo de escândalo, cortai-a. Capítulo 8, item 11. Vamos lá. Escândalos, se a vossa mão não é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós, que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos vêm sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem vem salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus, capítulo 18, do 6 a 11, capítulo 5, 29 e 30. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo.
O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens. Contanto que suas torpezas sejam ignoradas, isso lhes basta, e sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo que resulta de vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo da má moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazerem o mal, e as más árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e que não haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros, e é assim que Deus faz emergir o bem do mal, e os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. Se assim é, dir-se-á, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal e que são rejeitados no mundo, que se tornaram felizes. Eu vou parar por aí. Bom, a gente vive num equilíbrio, né? A vida é um equilíbrio. A gente tem, né, a luz e a escuridão, o mal e o bem, né? E como ainda estamos no mundo de provas e expiações, os escândalos que ele fala aqui ainda nos faz necessário, porque a gente ainda precisa deles, de certa forma, para, como é que eu posso dizer, para a gente se chocar e assim meio que cair a ficha para a gente tentar uma coisa melhor, né? Vamos assim dizer. Ainda não somos espíritos 100% puros e 100% felizes, a gente ainda está no caminho. Então, a gente ainda precisa ver o lado ruim da coisa, né? Para poder dar aquele baque, né? De, nossa, tem alguma coisa errada. E poder contornar a situação, poder melhorar, né? Se melhorar a situação, cair de novo no caminho do bem, né? Simples e ignorante. Mas também fomos criados para o bem, né? Deus não cria um filho para o mal, né? Então, por mais que a gente permeie os caminhos, né, ruins, por mais que a gente se faça, né, desses escândalos, né, os vícios que ele falou aqui, uma hora pode demorar uma reencarnação, pode demorar 500 reencarnações,
mas uma hora a gente vai voltar para esse caminho do bem, né? Isso é uma coisa natural, é uma lei natural, vamos assim dizer. A gente pode ficar o tempo que quiser, até a pior pessoa desse mundo, né? A que fez mais maldade, uma hora a redenção dela, o momento dela vai chegar e ela vai voltar para esse caminho de bem, vai voltar para esse caminho de luz, né? Então, a gente necessariamente ainda precisa desses cenários, né, de escândalo, ainda precisa, a gente ainda precisa se chocar, né, com o mundo, com as atitudes, para a gente fazer essa autoavaliação, para a gente ter noção do que é certo, do que é errado, né? E os espíritos de luz, eles simplesmente não precisam mais disso. Eles sabem que eles são bons, eles sabem o que é bom, o que é luz, e para eles já é algo natural, né? O mal já não passa mais pela cabeça deles, né? Como passa pela nossa, né? Os vícios, as necessidades materiais, né? Que nos levam ao erro, enfim, N coisas, né? Que faz a gente permear esse caminho que eu falei, né? Esse caminho não tão legal. Então, ainda se faz necessário esses momentos, né, no mundo, esses momentos pessoais também, que a gente faz besteira, né? A gente erra, né? Ninguém aqui é anjinha, ninguém aqui é perfeito. Então, ainda bem que a gente, quando erra, né, já estamos, pelo menos eu acredito que aqui, né, não vou dizer em 100% das vezes, mas na maioria das vezes, quando a gente erra, já bate a consciência, né? Poxa, eu errei em tal coisa, pô, eu fiz tal coisa, ou eu falei tal coisa para o fulano, não foi legal, ou eu tomei tal atitude, que a gente já tem essa consciência, né? E temos que ter noção de que tem irmãos nossos que nem isso ainda tem, que ainda precisa de muita ajuda, né? Então, ao mesmo tempo que um dia também fomos nós que não tínhamos essa noção, né? Foi o que eu falei ontem, né? Eu não lembro onde eu falei isso, porque eu falo tanto, que a gente jogava, né, as pessoas aos leões e a gente achava aquilo o máximo, né? A gente estava lá, não eram outros espíritos, não eram outras pessoas. Então, a gente achava aquilo o máximo, né? E hoje em dia a gente já tem um bom pé no freio em relação a isso, sabe que é errado, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que o escândalo, no momento, para a nossa evolução, é necessário, sim, mas que a gente se utilize deles como uma forma de freio, uma forma de aprendizado, né? A gente vai errar? Claro que a gente vai, pra caramba, mas a gente tem que ter noção de que, pô, eu estou errando, vou parar, vou analisar. Aí entra o quê? O autoconhecimento, né? Entra quando a gente se conhece, né? A gente sabe que a gente está errando, a gente sabe que a gente está pisando na bola, que está fazendo mal para um próximo, mal para a gente mesmo. Então, é isso que, mais ou menos, assim, eu entendo, né? Desse termo, né? Escândalo, quando ele fala. Pode ser qualquer coisa, né? Desde uma coisa pequena até uma coisa grandiosa que... né? A internet está aí, né? Hoje em dia não há nada que a gente não faça a quilômetros de distância, é só a gente pensar, está tendo as Olimpíadas em Tóquio, o outro lado do mundo, e é só eu ligar a televisão que eu estou assistindo o outro lado do mundo. Antigamente a gente não tinha isso, né? Então, as coisas, né, acontecem mais rápido e se disseminam mais rápido. Então, com o escândalo não é diferente. E essa parte, né, que é muito interessante quando ele fala, né, que é até chocante, né? Jesus ele falava também para chocar, né, para dar aquele balanço, né, no pessoal, aquela balançada, né, que se a sua mão é motivo de escândalo, corta o teu olho, arranca ele, ou corta o seu pé, enfim. Isso nada mais é de tudo aquelas, vamos assim dizer, as coisas que ainda nos fazem, né,
regredir, vamos assim dizer, ainda faz a gente, sabe, aqueles ranços que a gente ainda tem das reencarnações lá de trás que a gente está tentando superar. Então, é aquele pezinho, aquela mãozinha, metaforicamente falando, claro. Então, é essa parte ruim que ainda está dentro da gente e, às vezes, a gente não desapega. Então, é por isso que ele fala de uma coisa tão... Uma mão. Uma mão é uma coisa muito importante para a gente, né? Um olho, né? Um pé. Então, ele fala, se é motivo de escândalo, se é a tua parte ruim, tira isso de você, né? Então, coloca isso para fora, né? Porque aí você vai entrar no reino dos céus, ou seja, aí você vai estar caminhando para a tua evolução, né? Não adianta a gente querer caminhar para a evolução ainda amarrado nessas correntes, né? Que a gente só vai ficar arrastando, só vai ficar pesando. Então, quando a gente tira isso da gente, quando a gente se melhora, quando a gente busca, né, essa melhora mesmo, esse progresso, né, interno, a gente começa a sair, a soltar essas amarras, né? Então, por isso que Jesus quis falar disso em relação, né, à mão, ao pé, para chocar mesmo e para as pessoas ficarem, né, ligadas em relação a isso. E a gente sabe que é um símbolo, né, como ele faz na maioria das parábolas dele, né, para a gente entender da melhor forma possível. Então, a gente, tudo, né, é expurgar, né, tirar tudo de ruim que ainda, né, faz um pouco ainda faz semente dentro da gente, mas que a gente não pode deixar essa semente germinar, essa semente crescer, né? E eu até me lembro de uma série de TV que o nome é O Conto da Aia, né? E que eles é uma distopia, né? E eles seguem rigorosamente a Bíblia, né? Então, lá na série, se a pessoa faz alguma coisa errada, eles literalmente cortam a mão, cortam o pé, tiram o olho. E aí eu penso, nossa, é muito doido. Mas aí as pessoas da série são a história, né? São fanáticas. Então, aí também a importância do estudo, né? E de entender o que Jesus realmente estava querendo. Claro, é uma série, né? Mas a gente entende, né? Entender mais ou menos o que está acontecendo, né? E se usar dessas parábolas, né? Como essas mensagens, né? O que realmente queria transmitir para a gente. Então, acho que era isso que eu queria falar. A Lívia já falou tudo, a gente tem que fazer a prece final. Estou brincando. Então, como a Lívia já falou, vou só repetir, escândalo é o tropeço, né? Como está escrito também aqui embaixo no nosso texto. São os vícios e as imperfeições humanas, né? Porque a gente não pode ser literal, né? Escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, Cortaia, você tem que saber interpretar. Então, vamos lá. Escândalo é o nosso tropeço, são os nossos vícios, nossas imperfeições. E por que está dizendo que a gente precisa disso? Porque a gente ainda não está no mundo elevado, né? A gente está num momento de transição, o nosso planeta ainda é de provas e expiações, mas está em transição. Então, quando a gente vê nas notícias, por exemplo, teve recente que acho que um DJ, sei lá, bateu na mulher, e aí foi divulgado a imagem, né? E todo mundo se chocou. Não muito tempo atrás, era normal. E as pessoas até falavam, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente está evoluindo, sim, é aos pouquinhos, sim, é devagar, sim, mas a gente percebe que teve uma evolução, né? A gente não concorda mais com essa frase,
né? Pelo menos no meu círculo de amigos, ninguém pensa assim. A pessoa denuncia, a pessoa quer ajudar, a pessoa chama a polícia. Não tem essa frase de briga dos marido e mulher, ninguém mete a colher. E até pouquíssimo tempo essa frase vingava, né? Então, a gente precisa da outra pessoa errar para a gente poder... Não, peraí, isso está errado. Por que a gente precisa disso? Porque é um mundo de provas e expiações. Um dia, o planeta Terra não vai mais precisar disso. Como está dizendo o texto, tal a condição dos mundos elevados. Nós aqui no planeta vamos ser mundos elevados um dia, onde o mal já foi banido. Então, não vai precisar dos tropeços, não vai precisar, ninguém vai estar ali com imperfeições e com vícios, né? Mas aí a Terra vai ter que ter progredido bastante. Por enquanto, a gente ainda precisa. Mas, como diz no texto, que não sejamos nós, né? O motivo quem está tropeçando, quem está com imperfeição, né? Mas que ainda precisa, infelizmente ainda precisa, mas um dia não vai mais precisar. Mas outro planeta, porque isso a todo momento, né? Estão sendo criados espíritos primitivos, planetas, e outros evoluindo, e não para. Então, outro planeta será criado com os espíritos mais rudes e tudo. A gente nasce, né? Nós somos, todos nascemos iguais, né? A gente vai progredindo e evoluindo conforme a gente vai vivendo as nossas encarnações, nosso livre-arbítrio, a gente vai aproveitando aquela reencarnação. Hoje eu estava vendo uma live que às vezes a pessoa vem com o propósito de melhorar alguma imperfeição, só alguma, só uma. E aí conseguiu, é como se começasse uma nova reencarnação. Você já pode passar para o próximo nível, pode vir uma outra coisa para te provar, para você poder ver se você passa por aquela prova, para ver se você também consegue evoluir naquilo, né? Então, às vezes, uma pessoa aproveita uma encarnação e já melhora muitas coisas, né? Muitas imperfeições. Que a gente consiga aproveitar essa encarnação para melhorar pelo menos uma coisa. Quem mais quer falar? Levanta o dedinho. Não? Então, eu vou pedir para a Lívia terminar o texto que está quase terminando. Lívia, você pode ler o 16 e o 17? Leio. Então, vamos lá, 16. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. E é assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta. Porque esse pai, talvez, tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talião. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado, a seu turno, com seus próprios filhos, ou de uma outra maneira. Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a, figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, o que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa, quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má, estar privado da vista de que seus olhos lhe tivessem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que apreende o sentido alegórico
e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Bom, então era aquilo que a gente já estava falando, né? No sentido de cortar a mão, arrancar o olho, né? É tirar esse mal que a gente tem dentro de nós, né? Para a gente poder seguir com a nossa evolução. E em relação ao escândalo, né? Que tem que ter alguém que faça o escândalo para as pessoas se escandalizarem, né? Vamos assim dizer. Era o que a Sua até comentou, né? Da questão da mulher, né? Que hoje tem mais proteção da lei e tal. Mas por que essas leis, por que isso surgiu? Porque em algum momento se tornou tão mulheres, né, nos seus lares, ou, enfim, qualquer mulher que chegou num nível tão alarmante, né, de violência que não, vamos criar leis, vamos criar instrumentos que protejam essas mulheres. E isso se aplica em vários outros exemplos, né, de coisas que estavam acontecendo e foram criados leis, suportes, qualquer outro tipo de coisa em auxílio àquilo, né? Mas antes disso tudo, precisou acontecer esse escândalo para falar, opa, o que está acontecendo aqui? Né? Chamar a atenção para ter a melhora, né? Então, tudo, né? Deus é perfeito. Então, até no escândalo, a gente tem a melhora, a gente tem o resultado depois, né? Então, nada é por acaso. Acho que era mais ou menos isso. Esse estudo é bem legal. Nada é por acaso, tudo está a serviço, tudo serve para alguma coisa, né? É um filme também que eu vi que era tipo 1960, né, que acontecia. E aí a mulher se apaixonava por uma outra pessoa, por um cara, né? Mas ela tinha uma filha, e aí ela não pôde viver esse amor porque ela ficou com medo do marido pegar a filha, não tinha essas leis, o homem tinha todo o direito sobre a mulher, e aí ela não arriscou, né? Mas ela, no filme mesmo, ela conta que ela se divorciou mais para frente, quando ela viu que tinha uma lei que amparava ela. No decorrer do filme, ela conta que ele não podia tirar a criança dela. Aí ela conseguiu se separar, né? Foi como a Lívia falou, a lei humana, ela vai mudando, ainda bem, né? Conforme a nossa evolução. A lei de Deus é imutável, mas a lei humana vai mudando. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Vamos fazer então a nossa prece final. Lívia, tu faz? Faz? Bom, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos e, primeiramente, né, como sempre, agradecer a Deus, ao nosso Pai, né, a sua lei divina, que é perfeita, é maravilhosa, e a lei também dos homens, que graças a ele sempre vem se modificando pela evolução desses mesmos homens e mulheres. Que possamos agradecer também a espiritualidade amiga, presente, e ao nosso amado Mestre Jesus por nos dar essas palavras, né, imortais, por nos dar esses ensinamentos e por termos a capacidade de sempre estar aprendendo com eles. Obrigada, Pai, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, que possamos sair daqui, com certeza, melhores do que chegamos e levar esses ensinamentos para o nosso coração e para os nossos próximos e o nosso dia a dia também. Que possamos sair daqui leves e tranquilos. Obrigada a toda a espiritualidade pela fluidificação das nossas águas, que traga para a gente o alívio necessário, boas energias, que possamos ter uma boa noite nessa quinta-feira. Assim seja. Assim seja. Vamos tirar nossa foto. Atenção. Márcia vai abrir a câmera? Sim. 1, 2, 3 e sorrindo. Leozinho, você veio. Um beijo
Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!